2, 3. Graça e a paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui junto com vocês, ministrando nosso curso de maturidade no Espírito. Matéria hoje, Nova Aliança. E eu creio que o Senhor, como falou com você ontem, eu creio que o Senhor vai falar com você hoje. Eu creio que o Senhor tem porções para derramar sobre as nossas vidas, da Tua Palavra, daquilo que Ele deseja para nós. Que possamos realmente nesse dia experimentar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Quero orar por você, quero orar nesse momento, e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como nós vimos ontem, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, nele nós somos justificados, nele nós somos herdeiros, nele nós somos filhos amados. Eu quero declarar sobre a sua vida e quero convidar você, aí no seu lugar, a ficar de pé, a estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor de espírito de revelação, de sabedoria. Pai de amor, eu oro nesse momento, pedindo a Deus que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha derramar da tua vida, que o Senhor venha liberar da tua porção, que o Senhor venha liberar, Senhor, dos seus rios de vida sobre nós. Queremos, ó Deus, ouvir a sua voz, queremos ouvir, Senhor, o teu Espírito falando ao nosso Espírito, nos conduzindo, nos guiando, nos levando a viver uma vida cheia da tua verdade e cheia do teu mover. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pela tua igreja. Declaramos, ó Pai, que nesse tempo, ó Deus, aonde nós não podemos nos reunir, ó Deus, a sua igreja venha crescer, sua igreja venha avançar, que nós possamos, ó Deus, cada membro, ó Deus, de fato ser uma extensão, Pai. Ó Deus, em cada casa ser uma extensão da igreja, cada membro ser um ministro nas suas casas. Ó Deus, ministrando na vida uns dos outros, liberando do teu poder, liberando da tua vida, porque nós somos chamados a ser sacerdotes, ministros do teu reino, Pai. Por isso eu oro nesse momento, por cada irmão que está me ouvindo agora, na sua casa, ó Deus, no seu lar, ó Deus, aonde eles estiverem agora, que eles possam receber, ó Deus, a tua unção e a tua vida, o teu poder e a tua graça, que eles venham receber a porção da tua palavra, ó Deus, que venha a ser um alimento para eles, no nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém, irmãos? Então, dando continuidade à nossa matéria, é a 6ª matéria, se não me engano, do nosso curso de maturidade no Espírito, continuando essa aula, falando sobre a nova aliança. E hoje nós vamos falar, começando, neste dia, nós vamos começar a falar sobre a justificação apenas pela fé. Amém? Então, não há outra maneira de ser justificado a não ser pela fé. Amém? Então, existe uma verdade que é o centro da mensagem do Evangelho. Então, na verdade, todo o cristianismo não existiria se não fosse essa verdade. E qual é essa verdade? Eu te pergunto, o que seria essa verdade? O que seria essa questão? E estou falando da justificação. Ou seja, nada que nós vivemos, tudo que nós conhecemos, só pode existir por conta da justificação. A justificação que o Senhor fez, nos trocando o lugar conosco na cruz. Então nós hoje somos justificados. E por isso nós podemos estar aqui ouvindo e recebendo da porção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, essa verdade é que dá o rumo, a direção, porque se não houvesse a justificação, não existiria cristianismo. Amém? Então a justificação ela é a boa nova, do que nós fomos aceitos diante de Deus. Não por causa das nossas boas obras, nem por causa do nosso comportamento, nem por causa de eu ter sido nascido num lugar ou nascido em outro, mas pelo simples fato do ato de Jesus, em Cristo. Então, minha fé em Cristo é que me justifica. Então, a justificação ela é a boa nova. Ela é a mensagem que Jesus veio trazer. É aquilo que Jesus veio fazer na nossa vida. Ele veio nos justificar, ou seja, pagar o preço por mim e por você. E por todos aqueles que ainda não o conhecem, mas virão a conhecê-lo, em nome do Senhor Jesus. Então, o que significa então para nós a justificação? Justificação é um termo legal que foi tomado, emprestado aos tribunais. Então é o oposto exato de condenação. Então, condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Então, a justificação é o contrário, é o oposto da condenação. Então, a Bíblia diz que nós estamos condenados em nossos pecados e delitos. E o Senhor nos justificou, ou seja, Ele transformou
aquilo que era culpa, agora em perdão e inocência para nós. Então é diferente de eu ser perdoado. Então a justificação é um ato do favor imerecido de Deus. Ninguém merecia o perdão de Deus, a justificação de Deus. Então, através da justificação, ele coloca diante de si o pecador, perdoando e declarando esse pecador sem culpa. E ainda, aceitando como justo. Então isso significa que você foi aceito, você foi declarado justo por causa da redenção de Jesus na cruz. Texto em Romanos, capítulo 3, verso 24, acompanha comigo. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, nós somos justificados em Cristo. A palavra de Deus diz que todo homem é pecador. Então, no entanto, a humanidade não sabia disso. Então, todo homem era pecador, mas não havia alguém que falasse: olha, você é pecador. Então, Deus mandou a lei, que é o prumo, que é aonde mostra, né, para o homem o quanto ele é pecador. Então, o prumo de Deus é a lei. Pela lei ficamos sabendo que estamos fora do padrão de justiça de Deus. Então lá em Romanos 3,20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei foi dada com um propósito. Qual o propósito que a lei foi dada? Para mostrar o homem que ele era pecador. Então a lei tem esse poder. A lei tem o poder de mostrar a realidade do ser humano, a realidade de pecador. A lei não tem poder para nos salvar, a lei não tem poder para nos justificar, mas ela tem um poder, e o poder dela é mostrar a condição do homem de pecador. Amém? Então, a lei veio para isso, com esse propósito, mostrar o padrão de Deus, o padrão de justiça de Deus. Então, na nova aliança, Deus tomou a lei e a substituiu pela fé. Crer é a única lei que Deus exige do homem pecador. Então, qual é o mandamento que temos hoje na nova aliança? Crer. Essa é o mandamento. Sem fé é impossível agradar a Deus, como a Bíblia diz em Hebreus. Então, é o único mandamento hoje, no qual nós precisamos exercer, então, e fazer, porque sem fé eu não consigo viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Se o homem crê em Cristo, então a fé lhe é imputada como justiça. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Então nós somos feitos justiça de Deus nele, em Cristo. Então ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar uma penalidade, o que ele merece, uma dívida que ele tem. Então ser perdoado é a pessoa ser liberada, ser passada, né? Olha, você não precisa pagar, você não precisa fazer, não precisa pagar essa pena. Mas ser justificado significa que posso entrar na comunhão com Deus, pois sou justo. Então jamais cometi pecado. Olha que interessante, ser perdoado não nos dá livre acesso a Deus. Imagina, o ser humano não é o pecado, as atitudes que o condenam em si. As atitudes, os pecados, são só consequência da natureza pecaminosa. Então imagine alguém ser perdoado dos seus pecados, daquilo que ele faz diariamente, da maneira que ele vive. Então essa pessoa foi perdoada, mas ela não foi justificada. Então ela só foi somente perdoada, a natureza dela não foi mudada. Ela poderia entrar na presença de Deus? Não. Só pode entrar na presença de Deus quem não tem pecado, ou seja, quem é justo. E eu só posso ser justo mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outra maneira de eu me tornar justo. Não é por obras, é impossível. Nenhum homem consegue, está fora do padrão humano, ser justo por obras. A única maneira foi através de Jesus. Então, o perdão é negativo. É o cancelamento de um débito. Enquanto a justificação ela é positiva. É receber um novo status de justo diante de Deus.
Então, o perdão, ele apaga, ali, momentaneamente, ele cancela um débito. Enquanto a justificação, ela é positiva, porque ela te acrescenta algo na sua vida. Ela coloca algo na sua vida que você nunca teve. Então, o perdão, imagine, você ser perdoado dos seus pecados, é você ser perdoado daquilo que você fez. Mas não mudou quem você é. Claro que pode trazer gratidão, pode trazer você mudar algumas coisas na sua vida, porque você acaba reconhecendo, olha, eu fui perdoado e melhor eu viver de uma maneira diferente. Mas entenda, a justificação ela é positiva. Porque, além de zerar os seus pecados, ela acrescenta um status novo na sua vida. Você se torna justo diante de Deus. Você se torna como Deus é. Quando Cristo morreu, eu morri. Então, como Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Para onde? Para uma nova vida. Portanto, Romanos 6,7 diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, a única maneira de alguém ser justificado é morrendo. Ou seja, sem Cristo não há a possibilidade de ressurreição. Então, todos que morrem sem Cristo acabam sendo justificados no sentido do quê? A dívida foi paga, a ira foi aplacada. Mas a questão é, se essa pessoa está fora de Cristo, a consequência será o inferno. Mas se essa pessoa está em Cristo, a consequência é a vida eterna. Amém? Então o fundamento do Evangelho é que a salvação começa e termina com Deus. Na salvação não há lugar para a obra humana. Somente a graça de Deus é a fonte de nossa salvação. Então ela começa e termina em Deus. Tudo foi Deus quem fez. Então a graça, ela teve um preço. Eu e você desfrutamos da graça por conta que Jesus pagou esse preço. Então Deus faz todo o trabalho. Então enquanto você descansa, enquanto você confia nele, enquanto você espera nele, ele trabalha em prol de você. Amém? Então a nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito tão justo como Jesus. Não por meio do seu comportamento, mas pela fé nele e a sua obra consumada na cruz. Não há outra maneira de você se tornar justo diante de Deus, a não ser através da obra de Jesus. Então você se tornou tão justo como Jesus é. Como? Crendo na obra dele. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós recebemos a vida, o dom da justiça, a abundância da graça, através de quem? De Cristo Jesus. Então, a nossa justiça não depende mais do nosso comportamento, pois a nossa justiça é Cristo. Mesmo quando agimos mal, podemos ousadamente declarar que somos justos. Por quê? Pois a nossa justiça não é nossa, ela vem de Cristo. Então, mesmo quando estamos errados, podemos declarar que somos justos, porque essa é a nossa nova natureza, essa é a nossa nova identidade. Porque a nossa justiça procede de Cristo e não das nossas obras. A nossa justiça procede da obra de Cristo e não da minha ou da sua obra. Amém? Então a razão porque muitos crentes ainda vivem uma vida derrotada é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. Que acreditam ainda que Deus está esperando uma oportunidade para dar uma cacetada na cabeça deles. É como se fosse um desenho animado. Deus está esperando na esquina, você virar a esquina para te ressentar no meio, uma paulada no meio da tua cabeça. É um pensamento de muito crente, que vê Deus como aquele senhor de barba branca, cara carrancuda, de cara emburrada, esperando uma falhinha sua, um errinho seu, um deslize seu para castigar você. Então, Deus não é essa pessoa. Toda a ira de Deus, por causa do pecado, caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. Então, toda a ira de Deus, toda justiça de Deus, porque era justo o pecador pagar o preço do pecado. Então toda a justiça e toda a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Então,
Ele recebeu. Então ele não pode estar mais irado conosco. Se toda a ira de Deus já foi aplacada através do sacrifício de Jesus, não tem como ele estar mais irado conosco. Amém? Então reconheça que você foi rejustificado. Olhe para si mesmo. Eu fui justificado através da cruz, por meio de Jesus Cristo. Hoje o trabalho do Espírito Santo não é convencer da justiça, como diz lá em Romanos 16:8. Então você precisa receber a revelação de que já é justo em Cristo Jesus. O problema é que muitos vivem debaixo de acusação, de medo, de condenação que o inimigo traz sobre as suas vidas. Mas pensam que se trata do convencimento do Espírito Santo. Muitas pessoas, já ouvi muitas vezes as pessoas falar, olha, eu estava vivendo uma vida errada e o Espírito Santo me convenceu que eu estava vivendo, estava pecado. Eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo não traz peso sobre a sua vida. Você vai perceber que quando é o diabo, e olha como é interessante, o diabo pode acusar você que você é pecador. E isso vai trazer peso na sua vida. Mas quando o Espírito Santo fala que você está cometendo algum pecado, o que ele está dizendo, olha, isso não é uma vida para você. E ao invés de trazer peso, ele vai te dar um caminho para ser vivido. Um caminho sobremodo excelente. Amém? Então lá em João, capítulo 16, versos 7 ao 11, vamos ler esse texto. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado. Porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, nós entendemos que o Espírito Santo hoje, ele não vem mais para isso. Ele está na nossa vida, para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem Jesus. De fato, é isso que ele faz. Convence do pecado, convence da justiça. Mas para aqueles que já aceitaram, já se tornaram filhos, o trabalho do Espírito Santo agora é te convencer da verdade. Então, para quem não é filho, é convencer do pecado. Mas para quem é filho, o trabalho do Espírito Santo é convencer a respeito da verdade da palavra, que você é filho e filho amado. Amém? Então há uma luta não, mas uma diferença. Então podemos dizer que a lei luta contra a graça. E o que é a lei? É evidente que a lei nós entendemos que são os mandamentos de Deus. Né? Aquilo que, por obras da lei, o nosso esforço para agradar fazer aqueles mandamentos, cumprir aqueles mandamentos. Então, os mandamentos, né, tem sido a base de todas as religiões. Toda religião ensina que o homem precisa se comportar bem para agradar a Deus e receber o seu favor. Toda religião funciona desse jeito. Então, toda religião tem lá os seus estatutos, tem lá os seus mandamentos, tem lá a sua cartilha, o seu protocolo de como se comportar. Porque dessa maneira você agrada a Deus e assim você recebe o seu favor. Então, os povos antigos sacrificavam até mesmo vidas humanas para agradar os deuses deles. Por quê? Assim, aplacavam a ira desses deuses e assim recebiam o seu favor. Só que nosso entendimento, que o cristianismo, então, é diferente disso. Então, os religiosos ensinam que o homem é justificado obedecendo os mandamentos da lei. Eles veem o ensino da justificação pela fé como um tipo de licença para que as pessoas vivam no pecado. Então, nenhum homem jamais foi justificado pelo bom comportamento. Por qual motivo? Que ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Então, alguém religioso fala, não, mas esse negócio da graça, essa questão do favor imerecido, da justificação pela fé, isso aí é conversa para novo convertido e para as pessoas viverem na prática do pecado. Como se alguém pudesse ser salvo pela lei, cumprindo os mandamentos da lei. Então, se tudo começa em Deus e tudo termina em Deus a respeito da salvação, imagine a seguinte condição. Jesus veio, morreu na cruz para salvar você do pecado, você foi salvo, mas agora para continuar salvo, a obra é sua.
E aí, imagina, todo mundo ia estragar aquilo que Jesus fez. Ninguém ia conseguir manter. Imagina, irmãos, seja sincero consigo mesmo, você conseguiria manter algo que Deus fez do jeito que Ele fez até o final da sua vida? Ninguém conseguiria isso. Por isso que a obra da salvação é completamente divina. Ela tem a ver somente com Deus. A nossa parte é crer, pois nenhum homem foi justificado por comportamento, e nem será. Então não vai ser você, não vai ser eu. A única maneira de nós sermos salvos é crendo no sacrifício de Jesus e na justificação que eu recebo pela fé. Amém? Então, o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Enquanto todas elas ensinam que precisamos ser bons para entrarmos no céu, no cristianismo tudo o que eu tenho que fazer para ser salvo é reconhecer que sou pecador e colocar a minha fé em Cristo e na sua obra. É algo muito simples, é algo muito prático, mas também envolve uma questão divina, uma questão espiritual muito grande. É o poder de Deus. A Bíblia fala em Colossenses 2 que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, de você ter sido tirado de uma dimensão, de um universo, num sistema e ser colocado em outro. Tudo por conta daquilo que você decidiu crer. Crer na fé de Cristo. Então é um poder que nós não conseguimos ver. É algo simples, mas também poderoso. Amém? Então o cristianismo é diferente das outras religiões. As religiões falam para quê? Que você precisa fazer algo para Deus se agradar de você. Ou o Deus que foi, com D minúsculo, se foi colocado ali. Mas nós que aceitamos a Jesus, entendemos que é crendo que nós entramos no céu. Amém? Então é evidente, a fé em Cristo não é apenas uma concordância mental. Não, eu creio em Jesus e continuo minha vida. Não, quem realmente conhece Jesus, quem realmente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, um comportamento, algo acontece na sua vida, você não é mais a mesma pessoa. Como nós falamos ontem, as leis do Senhor são impressas no nosso coração. Há uma mudança de vida, há uma mudança de hábitos, não por conta de mandamentos ou por conta de ordenanças, mas por conta de uma natureza transformada. Então é a mesma coisa, você imaginar, um cachorro, ele nasce cachorro e vai morrer cachorro. Então a natureza dele é latir. Então é latir, correr atrás do rabo, ficar dando as voltinhas, né, dar 3 voltas para deitar no chão. Essa é a natureza do cachorro. Mas imagina, um ser tão poderoso e transforma aquele cachorro em gato. A natureza dele foi mudada. Então ele para de latir. Por quê? Porque é um mandamento? Porque é uma lei? Não, porque a natureza dele foi mudada. Então ele é agora um gato, ele começa a miar. Ele começa a se comportar como um gato. Por quê? Porque ele foi transformado num outro ser. Da mesma forma eu e você. Quando aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se torna um com o nosso Espírito. E nós recebemos a semente divina. Nos tornamos como ele é. Ou seja, a nossa natureza foi mudada. Então a questão do pecado não é mais a questão de comportamento, mas é uma questão agora da nossa nova natureza. Então a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não são mais uma criatura antiga, mas são nova criatura. As coisas do passado ficaram para trás. E hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, o meio, né, do homem tentar se justificar é pelas obras da lei. Mas o meio de Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. Então, pode parecer muito fácil, mas eu convido você a pensar, o que seria mais fácil? Eu acreditar que alguém me salvou ou eu fazer algo para me salvar? Aí envolve algo muito complexo na vida cristã. Que sem perceber, nós preferimos fazer coisas do que confiar e crer que alguém pode nos salvar. Muitas vezes nós perdemos e vivemos uma vida abaixo ou aquém daquilo que Deus tem para nós, porque nós queremos fazer aquilo que Deus
fez por nós. Então Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, a fé em Cristo não é a fé em uma doutrina sobre Cristo, mas a fé na pessoa de Jesus. Então, essa fé cria uma união no qual nos tornamos um com Ele. Hoje nós estamos em Cristo pelo fato de sermos parte de Cristo. Deus pode reconhecê-lo como a nossa justiça. Então, visto que nós, em Cristo, somos um, tudo que pertence a Ele é nosso. A justiça dele é a nossa justiça. E é assim que Deus enxerga as coisas. É assim que Deus vê as coisas. É assim que as coisas são no mundo espiritual. Amém? O inimigo, o diabo, vê você como um em Jesus. E como é que ele age? É como... A Bíblia fala que ele é como um leão ao nosso derredor, esperando um momento, uma brecha. Muitas pessoas veem esse texto que está lá em Pedro, não me engano agora, ou 1º ou 2 Pedro, não lembro a referência exata, mas está no livro das cartas de Pedro, que essa brecha é como um pecado. As pessoas imaginam que essa brecha que está descrita naquele texto, um pecado que eu cometo, o diabo age na minha vida. O diabo não tem poder, ele não tem autoridade para tocar em você. Sabe qual a brecha que ele pode encontrar na minha ou na sua vida? Não crer na verdade. Ou seja, crer numa mentira. Um pensamento, um entendimento errado da palavra. É uma brecha para o inimigo lançar as mentiras dele. E encontrar em nós um terreno onde a semente maligna vai frutificar. Então essa brecha é você deixar os pensamentos malignos, os dardos inflamados do inimigo, que ele lança todos os dias. Como ele fez com Jesus. Irmão, se ele tentou Jesus, pois ele não tocou na vida de Jesus. Mas ele lançou as suas mentiras. Para quê? Para confundir Jesus. Mas Jesus não caiu. Por quê? Ele tinha a palavra dentro dele. Na verdade, ele mesmo é a palavra. E como ele venceu o maligno? Pela palavra. Ou seja, a palavra que estava dentro dele. Então não era uma palavra, um artifício. Olha, a Bíblia diz isso. Não, fala, eu falo isso. Ou seja, aquilo saiu de dentro dele, não como uma ideia. Olha, mas a Bíblia diz isso, diabo. Você está falando uma coisa, mas a Bíblia diz outra coisa. Não, ele cria naquilo que a Bíblia estava dizendo. Então ele vivia aquilo que a Bíblia estava dizendo. Amém? Então, da mesma forma, o inimigo vai tentar dessa forma. Vai tentar colocar você, uma mentira na sua mente, para que você não viva aquilo que Deus tem para você. E essa é a única arma que ele tem. E olha que não é uma arma pequena, porque ele consegue muito resultado. Então o novo nascimento é a aplicação prática da justificação. Já morremos para a lei e hoje vivemos pela fé do Filho de Deus. Amém? Então o novo nascimento é o ponto mais importante. Por quê? Sem nascer eu não tenho vida. Amém? Então Colossenses 6,15 diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E como eu me torno nova criatura? Crendo pela justificação de Cristo Jesus. Então esse novo homem, né, já morreu para a lei. O que significa isso? Eu morri para a lei. Significa que eu já fui liberto de ter de agradar a Deus pelo meu esforço próprio. Eu não preciso mais cumprir os mandamentos no sentido que eles vão ser o ingresso para agradar a Deus. Hoje, os mandamentos foram impressos no meu coração. Eu amo a Deus porque Ele me amou. Eu não mato porque o Senhor, assim, me fez uma nova criatura. Amém? Então, o que nós temos que fazer diante disso tudo? Não anular a graça de Deus. Como eu falei, imagine, Deus te dá a salvação, mas agora fala, agora é por sua conta. Né? É tão bom às vezes dar aula presencialmente, porque aí você usa o irmão, cara, agora é por sua conta, fulano, ou ciclano. Mas, imagina, Jesus morre na cruz, ressuscita no 3º dia, nos dá a salvação, nos dá o livre acesso ao céu. Ele, pelo seu sangue, ele faz um novo e vivo caminho, mas fala, esse caminho
é por sua conta. Eu abri as portas, mas para você chegar até a porta, até entrar, é por sua conta. Tudo que você vai fazer, tudo que vai ser por sua conta. Então vigia. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ele diz que pela fé nós somos salvos. Salvos. Ele já nos tira desse lugar e nos coloca do outro lado da porta. A questão agora é viver como tal, ou seja, a nossa nova natureza. E quando eu não faço isso, eu estou anulando a graça de Deus. Então a justificação pela fé não é um tipo de ficção espiritual, onde Deus faz de conta que somos justos enquanto o nosso caráter continua o mesmo. Não é isso. Então a justificação acontece quando creio em Cristo. E nesse momento eu sou unido a Cristo. E a minha vida é totalmente transformada em nome do Senhor Jesus. Então o perdão dos pecados é também uma libertação do poder do pecado. A mesma cruz que me perdoa também me libertou. Então 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, olha o que o texto está dizendo. Leia mais uma vez comigo. E assim, se alguém está em Cristo, pega o seu irmão, se tiver alguém perto de você, fala: você está em Cristo? Se ele respondeu que sim, se ele respondeu que não, no final da aula você pode orar com ele e falar: irmão, hoje é a oportunidade de você mudar e ter a sua natureza transformada. O que está dizendo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Amém? Novas. Nova vida. Uma nova história. Um novo tempo. Para de ficar olhando para o passado, porque Deus não olha e não se lembra do seu passado. Viva uma nova vida. Viva a vida que o Senhor tem para você. Viva a vida que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Então, lá em Gálatas 2:21, Paulo afirma que depender dos méritos próprios para agradar a Deus é o mesmo que anular a graça de Deus. Ou seja, como eu falei, Deus falasse para você: olha, eu te salvo, eu abri a porta da salvação, as portas do céu estão abertas para você, agora você é por sua conta, não perca a sua salvação. Não faça nenhuma bobeira para você não perder. Fazer algo para agradar a Deus, para ser salvo. O apóstolo Paulo está dizendo que é a mesma coisa que você anular a graça de Deus. É fazer o sacrifício de Jesus nulo. Então lá, Gálatas 2:21 diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então o exemplo que eu estou dando, Jesus fala para você: olha, eu morri, abri as portas, mas você que vai ter que fazer todo o trabalho agora, para que ele morreu? Qual o propósito? Então tentar se justificar diante de Deus pelas boas obras é algo demoníaco. Por quê? Porque nega a graça de Deus. Porque nega a morte de Jesus na cruz. Anula a obra do Calvário. Então, tentar se justificar diante de Deus por obras, pelos mandamentos, cumprir os mandamentos, é algo demoníaco, é um pensamento, um dardo inflamado, maligno que encontrou alguém. O que está fazendo? Anulando a morte de Jesus na cruz. Então nós não podemos anular a graça, não podemos fazer a graça vã, não podemos fazer a morte de Cristo vã. Então, uma outra coisa que nós recebemos, o dom da justiça. Segundo a nova aliança, a nossa justiça é Cristo. Isso não depende mais do meu comportamento. Eu sou justo porque a justiça de Cristo foi transferida para mim. Mas quando eu caio em algum pecado, como eu caio em algum pecado? A resposta é simples. O Espírito Santo é a justiça de Deus em você. Se ele não deixou de habitar em você, tampouco você deixou de ser justo. Então, se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não deixou você por conta do seu pecado, por que você acha que qualquer outra coisa vai te separar do amor de Deus? Avalia comigo. Teve algum dia da sua vida
após a sua conversão, algum dia, você consegue se lembrar de um dia, pelo menos, que você não tenha pecado, pelo menos uma vez? Ah, pastor, depois que eu me converti, eu não parei de matar, parei de roubar, mas eu estou falando, tem esses pecados mais escandalosos que você deixou de fazer, mas eu estou falando dos pecados mais simples, a mentira. Ou um pensamento obsceno, ou algo parecido. Teve algum dia, você consegue se lembrar de um dia? Talvez você consiga se lembrar, talvez realmente tenha. Um dia que você ficou dormindo até as 5 da tarde, um feriado. Mas, pensa, o Espírito Santo não te deixou. Por quê? Ele se uniu a você. Ele é a própria justiça de Deus em você. Então ele não deixou de habitar em você. E tampouco você deixou de ser justo. Amém? Então Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Romanos 5,17, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então Romanos 5,17 está dizendo que Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Então eu e você, hoje nós somos justos. Recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça de Deus em nós é um presente de Deus. É uma dádiva que Deus nos deu. Não é fruto. Ou seja, eu não consegui conforme um trabalho ou por conta de ter feito algo. É um presente de Deus. É algo que eu recebi. Muitas pessoas às vezes sofrem porque não sabem receber. Sempre acham, se eu recebi algo, eu tenho que dar algo em troca. Eu só mereço, eu só recebo se eu merecer. Entenda, a justiça de Deus é um presente imerecido. Eu e você não merecíamos, ninguém merecia, mas Deus quis assim nos dar. Então, irmão, receba. Receba. Você já tem uma fé prática de receber aquilo que Deus quer fazer na sua vida, de crer em coisas boas, de crer em coisas extraordinárias. Deus não quer uma vida simples para você. Você é filho de Deus. Então, da mesma forma, se você é alguém que tem filhos, você sempre está pensando em dar boas coisas para eles, sempre dar o melhor. Talvez você não consiga, talvez você não possa dar o melhor. Na verdade, assim, todos nós temos condição de fazer algo. Mas sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos, para quem amamos. Sempre queremos dar o melhor, mas sempre pensamos no melhor, sempre lutamos pelo melhor. Será que Deus é diferente? A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai Celestial? Deus quer dar boas coisas a você. O que você precisa é crer, se apropriar. Nós estamos vivendo um tempo de crise, mas saiba, nesse tempo de crise, o seu Pai cuida de você. Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você frutificar. A Bíblia diz que em uma época de seca, Isaac ia ser guiado. É interessante que a crise tomou ali o local, todo mundo passando fome, havia uma seca naquela região. Isaac estava indo em direção ao Egito. O Egito é um lugar que sempre teve um certo benefício, porque nele passava o rio Nilo. Até hoje, o mesmo rio está lá, um rio imenso. Então, nele sempre havia água. Então, quando havia uma seca em outros lugares, as pessoas chegavam ao Egito por conta disso. Mas Deus dá uma direção para Isaac. Não, semeie aonde você está. E a Bíblia fala que Isaac creu, semeou e colheu muito mais do que ele imaginava. Foi uma colheita sobrenatural. Eu quero dizer, um tempo de crise é um tempo onde você vai experimentar do amor de Deus e da bondade de Deus, porque você é filho dele. O que você precisa é crer. Crer aonde? Na graça e na justiça de Deus, no favor imerecido de Deus. Ao invés de você procurar um método mundano ou acreditar no que o mundo está dizendo, creia no que a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, quando meu filho Isaac nasceu. Ele
se não me engano, não me lembro agora, uns 2 meses de idade, ele ficou internado há 18 dias, entubado. E os médicos, eu ficava toda madrugada lá no hospital, acordado com ele, orando, buscando o Senhor. E toda vez os médicos iam com um laudo, falando, olha isso. E eu não pegava aquele relatório médico e falava, isso aqui é mentira, isso aqui é errado, isso aqui é do demônio. Não, os médicos estudaram, os médicos dedicaram parte da sua vida para aprender como lidar. Mas eu aceitava aquilo como algo, uma verdade natural, mas eu tinha uma verdade que era a palavra de Deus, que ia além e é sobre aquele relatório. Eu me apeguei à palavra do Senhor. Né? E foram tempos difíceis, foram tempos onde eu vi a mão do Senhor também cuidando dele. Né? Mas eu vi ali experiências que eu tive com Deus que carrego até hoje. De quanto Deus me ama, de quanto eu sou amado, de qual o desespero que Ele tem de ver um filho ali e você não poder fazer nada. Foi o que Ele sentiu quando Jesus estava na cruz. Por mim e por você. Então, saiba, um tempo de crise é uma oportunidade. Uma oportunidade para os filhos de Deus se manifestarem. A Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Semeie, semeie. O que é semear? É ter fé. É continuar sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. É você continuar sendo fiel dentro da sua casa, servindo a Deus dentro da sua casa, junto com seus filhos, junto com seus pais, junto com seus irmãos, crendo que o Senhor não é um prédio que te faz santo. É um grande problema isso, quando o prédio faz uma pessoa santa. E na casa dela, no local que ela trabalha, ela é uma outra pessoa. Glória a Deus, nós estamos vivendo o Evangelho dentro das nossas casas hoje. Eu imagino que tem sido uma experiência para muitos, né? E não só para a nossa igreja, mas para outras igrejas também, de uma verdadeira transformação. Porque agora nós estamos sendo crentes não só no prédio da igreja, mas estamos sendo crentes na nossa casa, na nossa família, todos os dias, todos os momentos. Porque é isso que nós somos, a nossa natureza foi mudada. Então nós recebemos, então nós precisamos aprender a receber. A justiça de Deus é um presente. Você pode receber isso na sua vida? Então, precisamos ter consciência da justiça. Pare de ficar pensando o tempo todo no quanto você é pecador. E comece a meditar no imenso dom da justiça que foi dado. Então a justiça não é nossa, não é sua, mas ela foi dada. E é por causa dela podemos entrar na presença de Deus. Então como é que eu lido com as quedas? Nós recebemos a justiça e pela graça somente. A justiça de Deus nos foi dada como expressão do seu amor e graça. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é somente quando o crente começa a se ver como sendo justo na presença de Deus, que poderá experimentar vitória e levantar-se acima das acusações e da confusão que o inimigo quer trazer sobre a sua vida. Sem nenhuma acusação ou culpa. Então não há condenação para os que estão em Cristo. Quando eu me vejo em Cristo, o que está acontecendo? Não há acusação. Só assim eu consigo vencer aquilo que o inimigo quer fazer e mentir sobre a minha vida. Amém? Então nós precisamos disso. Precisamos crer que a justificação é pela fé. Não há outra maneira. Pare de agradar a Deus. Tentar agradar a Deus para que isso gere para você algum benefício. Eu não estou dizendo aqui para você parar de agradar a Deus. De fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Há muitas coisas que agradam o coração de Deus. Ser um filho obediente, agrada o coração do Pai. Ser um filho que quer viver a vida que o Pai tem para ele, agrada o coração do Pai. Eu não estou dizendo isso para você parar de fazer isso, no sentido de você viver uma vida qualquer. Eu estou falando de você parar de querer agradar a Deus, para receber algo em troca. Porque tudo Ele já te deu. Ele já te deu o único filho que Ele tinha. Se Ele deu Jesus, então, que é o máximo que Ele poderia dar, será que Ele não vai dar as outras coisas? Agora que você é filho, Ele deu Jesus quando você e eu ainda não éramos seus inimigos.
Quem dirá agora que nós somos filhos e filhos amados do Senhor? Pense um pouco nisso. Reflita sobre isso. Se quando eu era inimigo, o Pai me deu Jesus. O que Ele quer me dar agora que eu sou filho? Então Ele deu o máximo, Ele deu a melhor coisa que poderia nos dar, que é o próprio Filho dele. Mas será que existe outra coisa que Ele não possa nos dar, que seja boa? Então nós precisamos entender que a única maneira de sermos justificados é pela fé. Amém? Você pode ir no seu lugar, ficar de pé, colocar a sua mão no seu coração e falar: Senhor, eu sou justo, porque eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio que a minha justiça não procede de mim, mas eu recebi do Senhor pela fé na obra de Jesus no Calvário. Amém? Em nome do Senhor Jesus, porque a justificação ela acontece somente pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu sou um pecador ou justo? Qual a minha verdade? Qual a verdade sobre mim hoje? Quando alguém me pergunta, quando o pastor levanta a mão, faz uma pergunta no culto: olha, quem é pecador aqui? E eu quero fazer essa pergunta para você. Aí no seu lugar, aí na sua casa, da onde você estiver assistindo, você é pecador ou você é justo? Levanta a mão. Quem se acha que é pecador? Eu imagino que alguns irmãos levantaram as mãos. Então a verdade do Novo Testamento é que não somos mais pecadores, mas somos feitos justos por meio da obra do Senhor Jesus na cruz. Mas como sou justo se ainda peco? Como eu posso dizer que eu sou justo se ainda eu peco? Imagina, como eu falei, um exemplo bem tosco, bem bruto, vamos dizer assim. Um cachorro foi transformado em gato. Mas esse gato, por conta de ter vivido durante muito tempo num corpo de um cachorro, ele late ainda. Às vezes ele dá umas rodadinhas atrás do rabo. Ele corre atrás do pneu dos carros na rua. Mas ele foi transformado num gato. Mas por que ele faz essas coisas que são pertinentes, que fazem parte de uma vida de um cachorro? Quer dizer que ele é um cachorro? Se a natureza dele foi mudada? Então pensa comigo. Você ainda pode pecar, nós podemos pecar ainda. Mas a Bíblia diz que eu sou nova criatura. Ou seja, minha natureza foi mudada. Minha natureza pecaminosa agora é uma natureza santa. Quer dizer então que isso tudo mudou minha vida? Agora quando eu pequei eu volto a ser pecador? E agora que eu fico 10 segundos sem pecar, eu me torno justo. Igual aquelas empresas, né, que colocam placas assim: 10 dias sem acidente, 15 dias sem acidente, 20 dias sem acidente, 1 mês sem acidente. É a mesma coisa com a placa assim: olha, hoje sou justo, 10 minutos sem pecar, 15 minutos sem pecar, 20 minutos sem pecar, 1 hora sem pecar, baixando o recorde, aleluia. Não é assim que as coisas funcionam. Nós somos justos, essa é a nossa natureza. Amém? Então, a verdade é que nós somos justos, porque o Senhor nos fez assim. Então, se você consultar um dicionário, verá que a definição de pecador é aquele que peca. Mas essa não é a definição de pecador nas Escrituras. Segundo a palavra de Deus, pecador é aquele que nasce pecador, porque recebeu uma natureza pecaminosa. Mesmo que um pecador ainda não tenha cometido nenhum pecado, ele é um pecador. Desde que ele nasceu, ele é um pecador. Então, você não precisa ensinar um bebê a pecar, a ser egoísta. Então lá você vê muito, você deve ter visto várias vezes, ou algumas vezes assim, bebezinhos lá de meses, brincando um com o outro. Aí tem um brinquedo, o outro quer tomar, só quer aquele brinquedo que está sendo egoísta, não sabe dividir. O que é isso? É a natureza pecaminosa. Nós não nos tornamos pecadores. Nós nos tornamos pecadores quando Adão pecou. Nós não nos tornamos pecadores quando pecamos. Nós nascemos pecadores. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, vamos ler mais uma vez esse texto. Repete aí comigo na sua casa.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Então, por meio da obediência de Jesus, nos tornamos justos. Então, Deus é justo. E o mesmo princípio para a justiça. Deus fez Cristo e nós, o nosso representante. Porque Ele obedeceu, agora somos considerados justos. Ele cumpriu tudo o que nós deveríamos cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Ele foi o único. Ele nasceu fora dessa linhagem do pecado. Ou seja, ele não nasceu pecador. Por isso Jesus pode pagar a dívida do pecado. Por isso ele pôde, porque ele não tinha dívida. Então imagina, Jesus só pôde pagar a nossa dívida porque ele mesmo não tinha dívida. Então é a mesma coisa, olha, um amigo meu deve lá no mercadinho do Seu José. E eu devo também. Imagina a seguinte situação. E aí eu falo, olha, eu vou pagar a sua dívida. Eu falo pro meu amigo, eu vou pagar a sua dívida. E vou lá, chego lá, meu amigo deve lá R$10 e eu devo 5. E eu chego lá com R$10 e falo, olha, Sr. José, eu quero pagar a dívida do meu amigo. Aí o Sr. José fala, peraí, mas e a sua dívida? Aí eu fico, então eu não posso pagar a dívida do meu amigo, eu tenho que pagar a minha. Então Jesus pôde pagar a nossa dívida porque ele não tinha dívida. Então ele conseguiu obedecer, ele conseguiu cumprir a lei. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então o nosso estado muda todo dia, mas a nossa posição permanece para sempre. A mesma, sempre, não muda. Então uma coisa é a nossa posição, outra coisa é o nosso estado momentâneo. Então eu estou triste, mas não quer dizer que eu sou triste. Eu posso ficar triste por uma situação, mas quer dizer que eu sou triste. Não. Então a nossa posição diante de Deus já está estabelecida. Sua posição como justo, santo, inculpável, e a sua opinião positiva a seu respeito, que resulta no louvor e honra que nunca muda diante do Senhor. Então é esse o pensamento que Deus tem ao nosso respeito. Uma opinião positiva. Né? Deus pensa bem, ou seja, Deus tem um pensamento bom ao nosso respeito o tempo todo, porque essa é a nossa posição. Mas o nosso estado muda constantemente. Então às vezes você pode estar entusiasmado, outras vezes você fica deprimido. Então há momentos que você está muito feliz, outros momentos que você fica triste. Há momentos que você fica nervoso, há outros que você fica de mau humor, bom humor, cheio de alegria. Né? Muda todo momento. Então, não podemos avaliar a nossa vida nisso. Nós temos que sempre avaliar a nossa vida com base na nossa posição. Nunca com base no estado momentâneo. Nunca avalie a sua posição com base no seu estado. Como o que você está passando hoje. O que você está sentindo hoje. Mas sempre avalie. Sempre julgue o seu estado com base na sua posição. Qual a sua posição? Que você tem um lugar à mesa do Pai. Que você é filho de Deus. Que o Senhor é com você. Então, se você julgar e avaliar a sua vida baseada no momento, no estado momentâneo, você vai ter muita crise. Mas se você julgar, começar a julgar, olhar a sua vida, e sempre a partir da sua posição em Deus, você vai ver que as outras coisas mudam. Então é um maravilhoso exemplo, né, desse princípio no Velho Testamento. Então, quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles tiveram que passar pela terra de Moabe. Então, Balaque, o rei de Moabe, estava com muito medo de Israel, sabia nas notícias ali que Israel viria para derrotar e conquistar aquela terra que Deus havia dado por herança. E aí o que ele faz? Ele chama o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então, Balaque, com medo, né, ele rei de Moabe, ficou inseguro, e sabia que o exército vinha o povo vinha para tomar Canaã, e Moabe era um lugar em Canaã, e sabia que ia passar por cima. Então o que ele faz? Ele consulta,
né, ele chama Balaão, profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Está lá em Números, capítulo 23. E aí, né, resumindo a história, Balaão vai orar a Deus. Orar a Deus para ver se podia amaldiçoar o povo dele. E aí Balaão sobe uma vez, ora ao Senhor, o Senhor fala, olha, você não pode amaldiçoar. Né? Resumindo a história. E aí Balaão volta para Balaque e fala, olha, Balaque, não deu certo não, Deus não aceitou a nossa proposta. Balaque aumenta a proposta para Balaão. Balaão, mais uma vez, opa, aumentou, né? Quem sabe agora Deus muda. E vai me liberar para amaldiçoar o povo. E aí Balaão sobe mais uma vez, desce mais uma vez. E aí é o ponto que Deus fala para Balaão, olha Balaão, você não vai parar de vir aqui, né? Não importa o que eu falo. Então vai lá, mas vai falar somente o que eu colocar na sua boca. E aí, aqui em Números 23, verso 20 e 21, nós vemos o quê? Que Deus abençoou Israel. Mas olha interessante, irmãos, é o mesmo povo que saiu do Egito e não parou de reclamar o tempo todo. É o mesmo povo que saiu do Egito e quis apedrejar Jacó, quando Jacó, junto com Jacó e Caleb, quando foram olhar a terra, né, espiar a terra, e Josué e Caleb foram espiar a terra como espias, voltaram com um bom resultado, falaram, olha, a terra é boa, né? Mana leite e mel, de fato, olha só que nós trouxemos os frutos da terra. E aí, vamos subir, vamos possuir. Os outros espias falam, não, você está maluco? A terra que tem gigantes lá, a terra que devora os seus moradores, não sei o que, não vamos. E aí, Josué e Caleb quiseram ir e falaram para o povo, não, vamos ficar... Quiseram apedrejar os dois, por ter a palavra, por crer na vontade de Deus. Esse povo aí, todo bagunçado, todo pensamento errado. Olha que Deus, como Deus os enxergava. É um exemplo também que eu gosto muito de usar e uso muitas vezes. É exatamente quando Deus chama, dá ordem para Moisés enviar os espias. Deus dá uma direção clara. Fala para Moisés. Moisés escolhe de cada família os príncipes de cada casa. Deus via aqueles espias como príncipes. Mas a visão deles, da maioria daqueles homens, era como? Como que eles eram como gafanhotos. Então Deus enxergava eles como príncipes, mas eles se enxergavam como gafanhotos. Então, nós vemos aqui a visão de Deus, né, em relação a quem o povo era. Então lá, nós vemos, eis que para abençoar, Balaão falando, recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Deus tinha abençoado e não podia revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. E no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Então Deus fala que, olha, para Balaão, abençoou. Essa é a minha posição. Então a sua posição hoje é Cristo. Estamos em Cristo. Deus, quando olha para você, vê Cristo, não vê o seu pecado. Ele vê a santidade de Cristo. Seu estado pode ser ruim, mas a sua posição é eternamente divina. Então, ainda que seu estado não possa alterar a sua posição diante de Deus, ou seja, a opinião de Deus sempre positiva que ele tem ao seu respeito, o seu estado pode mudar a sua posição diante dos homens. O seu testemunho perante as pessoas. Por mais que não mude diante de Deus, pode mudar. Veja, o exemplo que eu falei agora. Deus enxergava aqueles homens como príncipes. Eles se enxergavam como gafanhotos. A visão que eles creram, o posicionamento errado que eles tiveram, mudaram a visão de Deus a respeito deles? Mudou a posição deles? Não. Mas diante dos homens, diante de mim e você, Qual é o seu pensamento para aqueles homens que espiaram a terra e deram um mau relatório? Que trouxeram lá e falaram, não vai dar para entrar. Vocês olham para eles como pessoas a serem seguidas? Claro que hoje você conhece
o todo da história. Naquela época, todo o povo seguiu eles. Hoje, conhecendo toda a história, sabendo que eles estavam errados, por conta do estado daquele momento, como você olharia para essas pessoas? Então você percebe, o seu estado não muda a sua posição diante de Deus, mas seu testemunho, por conta do seu estado, pode mudar a sua posição diante dos homens. Então pode tirar a sua paz, a paz da sua mente, por causa da comunhão com os outros. Pode afetar o seu desfrute das coisas do Espírito e também a sua utilidade para Deus. Tudo por conta do seu estado. Então não ignore o seu estado. Não ignore como você está hoje. Então a pessoa pode falar, mas olha, eu posso pecar, mas isso não muda a minha posição em Deus. De fato, você é filho, mas muda a sua posição diante dos homens. Muda a sua condição diante dos homens. Ninguém vai olhar para você como um homem de Deus, mesmo você sendo um homem de Deus, se você escolhe uma vida de pecado, se você escolhe uma vida diferente daquilo que o Senhor tem para você. Então pense muito bem, não ignore o seu estado, não ignore as coisas que você está fazendo, mas sempre saiba que a sua posição em Deus é de filho. Então, mas Deus pode me disciplinar quando eu estou ruim? Sua posição não muda. Ele vê você como justo, santo e com a sua natureza divina, mas isso não significa que não vai te corrigir. Por ele te amar, ele sempre vai te corrigir. Naquilo que você errar, você vai ser corrigido por Deus. Então sua disciplina, porém, jamais muda a sua posição diante dele. Você continua sendo filho. Hebreus 12, versos 5 ao 9. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu. Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és provado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, se você é filho, saiba, o pai vai te corrigir quando você errar. Se você entende essa sua posição de filho, saiba, quando você estiver no erro, o pai vai corrigir. Ele não vai destruir sua vida, o intuito dele não é esse, mas ele vai te colocar no lugar certo. Amém? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Amém? Então Deus, porém, não vai corrigi-lo mandando doenças, mandando um acidente de carro. Deus nunca age como um pai abusivo ou como um inimigo. Quem faz esse tipo de coisa é o inimigo. Então, diante dessas catástrofes todas, sempre que muitas vezes eu ouço, olha, colocando na conta de Deus. Olha, chuva, desmoronamento, terremoto. Coloca na conta de quem? Coloca na conta de Deus. Por quê? Porque os filhos estão desobedientes. Mas aí, até o pastor Luiz falou, respondeu uma pergunta sobre isso. Ele falou, será que Deus é tão ruim, de mira assim, que o filho erra e aí quem está do lado acaba sofrendo a consequência? Então o Senhor sempre vai nos disciplinar, mas nunca vai enviar catástrofes, doenças, acidentes. Ele não vai destruir a nossa vida, ele vai nos corrigir. Amém? Mas seja que for, essa disciplina vem, o resultado é que viveremos. Então quando estamos debaixo da submissão ao Pai, o resultado é vida e nunca morte. Amém? Aleluia! Irmãos, quero compartilhar ainda hoje um pouco, para terminar essa aula, sobre a questão de nós podermos reinar em vida. Então, texto lá de Romanos, capítulo 5, verso 17, diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa é uma das promessas mais extraordinárias da palavra de Deus. Aqui nós vemos que todo crente pode reinar em vida. Então nós podemos reinar sobre as circunstâncias da vida,
sobre as circunstâncias que estamos passando. Então, você foi criado para desfrutar da abundância. Jesus veio dar vida abundante. Então, para experimentar o sucesso em tudo o que fizer. A bênção do Senhor para Abraão falou, olha, tudo que você colocar nas suas mãos prosperará. Essa mesma bênção está sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então você e eu estamos destinados a ter uma vida vitoriosa. Então você pode reinar sobre a enfermidade. Então você pode declarar, sobre a sua casa não há enfermidade que reine. Você reina. Então, aonde há um rei, não existe outros reis. Por isso Jesus é o rei dos reis. É o único que reina sobre outro rei. Então, você pode reinar sobre a miséria, sobre as ações malignas, sobre o pecado. Você pode reinar sobre qualquer circunstância. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Então isso não depende de você. O poder para reinar em sua vida depende completamente daquilo que Jesus fez na cruz por nós. É obra consumada do Senhor que qualifica para reinar em vida. Para que me qualifique, para que te qualifica, para você e eu reinarmos em vida. Mas um grande problema na vida dos crentes é acreditar que tudo que acontece ao nosso redor é a vontade de Deus. Então é um entendimento que tudo que acontece ao nosso lado é a vontade de Deus. Nós pegamos um texto da palavra de Deus que fala: nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for a vontade de Deus. Mas espera aí, olha que interessante isso. Há uma vontade de Deus que é permissiva, que Deus permite. O mundo já não maligno. Por isso, quando Jesus ensinou a nós orarmos, ensinou os discípulos a orar, ele falou: olha, ore pedindo que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como ela é feita no céu. Então o Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita e também que sejamos livrados do mal. Se Ele nos mandou orar para que seja feita a vontade de Deus, é um sinal que nem tudo que acontece aqui na terra é vontade dEle. Você percebe que nos céus a vontade de Deus ela acontece plenamente, mas aqui na terra nem tudo que acontece é vontade de Deus. Então Deus é bom e tem pensamentos bons ao nosso respeito. Não é da vontade de Deus a doença, a miséria, a morte. Essas coisas existem, mas o Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazê-las. Então você e eu fomos chamados para a liberdade dos filhos de Deus. Então a liberdade é viver sem culpa e sem condenação. Então não deixe o diabo de convencer você que Deus está irado com você. Não acredite nessa mentira. Acredite que Deus sempre está olhando para você com um sorriso no rosto. Ah, pastor, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho. Sim, porque Ele te ama, porque Ele é seu Pai. E Ele está pronto para te corrigir, mas nunca para te destruir. Amém? Então quando pensamos assim, nós cancelamos as mensagens do Evangelho que todo escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado pelo sangue da cruz. Quando eu acredito que Deus está zangado comigo, que está irado comigo, eu estou cancelando a verdade da palavra. Então todo filho de Deus pode experimentar uma vida triunfante, reinar por meio de Jesus Cristo. Eu não sou amado pelo que faço para Deus, mas eu sou amado porque Cristo fez. Eu desfruto do favor divino, do favor imerecido, não por causa dos meus méritos, mas por causa da obra de Jesus, da justiça que Cristo me deu. Deus não me ama, ou não ama você porque você é bom. Ele te ama porque Ele é bom. Amém? Então lá, como nós lemos antes, Romanos 5,17, que vemos ali, encontramos 3 condições para nós reinarmos em vida. Eu quero falar sobre essas 3 condições para encerrar a aula de hoje. Amém? Então somos desafiados a receber e não conquistar. As coisas de Deus não são conquistadas, mas são recebidas. Se tiver alguém do seu lado, se não tiver, fala para você mesmo. É de graça. Tudo que pede, recebe. Amém? Então, as coisas de Deus, elas são recebidas, não conquistadas. Quem vive debaixo de culpa e condenação ainda não experimentou o real poder do Evangelho. Então, ele pode ser salvo, mas ainda vive debaixo das opressões e mentiras do inferno. Quem vive assim não sente ousadia para pedir.
Então, como reinaremos em vida? Primeiramente, o versículo diz que se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Está falando de Adão. Mas muito mais que recebem. Então a primeira condição é receber. Amém? Você pode dizer mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado, receba. Então o primeiro princípio é receba. Você não vai conquistar a bênção, mas vai recebê-la de Deus. Então Deus, você não vai precisar fazer coisas para assim receber de Deus. Deus te dá. Não precisa conquistar. Deus te dá. Então as coisas desse mundo são baseadas no esforço, no mérito. Mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos receber, aprender a receber. As coisas de Deus não são As coisas de Deus são recebidas e não conquistadas. Somente Deus pode reinar em vida se recebermos. Só podemos reinar em vida se recebermos de Deus. Não há outra maneira. Então não há outro jeito. Não é conquistando, é recebendo. Sabendo que nós não merecemos nada, mas o Senhor quer assim nos abençoar. Você não vai conquistar a vitória, mas vai recebê-la do Senhor. O Senhor é que te dará a vitória. A verdadeira vitória nos é dada. Se no dia da tentação você apenas clamar por socorro, você terá vitória. Mas ao invés de clamar, muitos acham que podem resistir ao pecado, porquanto lutam contra ele. Mas quanto mais se esforçam, mais derrota experimentam. Então, mas se você pedir, vai receber a vitória das mãos de Deus. Então o Senhor vai te dar o livramento. Quando você pede, Ele te livra. Então a primeira condição é receber. Todo homem pensa que para ser abençoado ele tem que merecer. Mas a verdade é que só é bênção de você se você não merece. Então, entenda isso. Se eu trabalhei, se eu jejuei, se eu orei, se eu dobrei o meu joelho, isso não é bênção. Isso é salário. Se merecer é dívida. Mas se não merecer é graça. Então se eu fiz algo para merecer, não é mais graça. Deus tem uma dívida comigo. Entende? Então eu preciso entender que a vitória que eu tenho em Deus é recebendo. Tudo que eu tenho foi recebido. No mundo nós somos instigados a fazer, mas no Evangelho devemos entender que já está feito. Jesus disse uma palavra muito importante que deve fazer parte da nossa vida. Está consumado. Tudo já foi feito. Toda a obra já foi cumprida. Então nos Evangelhos descobrimos que aquele que se julga merecedor nunca recebe nada de Deus. Quem merece se vira sozinho. Não precisa de Deus. Então ninguém pode vencer o pecado pelo esforço próprio. Só vencemos se recebermos a vitória. Se fôssemos nós mesmos que conseguíssemos a vitória, isso significaria o quê? Que teríamos alguma glória diante de Deus. Mas a palavra ensina que toda glória é do Senhor Jesus. Então todo trabalho é dele também. Então você só pode vencer o pecado se receber a vitória do Senhor. A vitória é um presente. Então, qual a sua luta hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? Receba vitória sobre isso. Creia que Deus vai te dar vitória sobre as circunstâncias. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Então a vitória não é baseada na sua obra, é baseada na obra de Jesus, naquilo que o Senhor já realizou. Se a vitória é sobre o seu casamento, creia nisso. É o Senhor quem vai te dar, não é você que vai vencer no casamento. Se a vitória é sobre a questão financeira na sua vida, entenda, não é você fazendo. É o Senhor usando você para te dar vitória. Então, a primeira condição para reinarmos em vida é recebermos. O problema é que, em vez de dependerem da graça de Deus e seu favor, para que as bênçãos fluam, nós, crentes, muitas vezes queremos depender de nós mesmos, dos nossos esforços, para merecer a bênção. Você não pode receber a bênção de Deus com base no seu próprio desempenho. Ela é inteiramente baseada na graça de Deus. Então é extraordinário, mas só será bênção se você não a merecer. Desiste de merecer a bênção. Não há nada que você possa fazer para merecer a bênção de Deus. Pare de tentar adquirir e comece a receber o favor.
Tudo que nós precisamos para reinar em vida já foi conquistado na cruz. Então você não precisa merecer cura, receba pela graça. Você não tem que merecer um casamento bom, receba pela graça. Você não tem que merecer vitória sobre o pecado, receba pela graça. Você não precisa merecer a prosperidade, receba pela graça. Então, o primeiro princípio é que nós precisamos aprender a receber. Aí, para que eu e você possamos entender e reinar em vida, o segundo princípio que nós vemos lá no texto de Romanos 5,17 é a abundância da graça. Receber o quê? A abundante graça. Então, a segunda condição para reinarmos em vida é recebermos a abundância da graça. Então, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, receber é a primeira condição. Mas receber o quê? A abundância da graça. Se você crê no Evangelho, você não recebeu pouca graça, mas recebeu a abundante graça do Senhor. Então a graça é baseada na bondade de Deus, para mim e para com você. Não tem a ver com o nosso próprio desempenho. A graça é o favor imerecido de Deus. Ela não é um prêmio pelo quanto eu ou você é fiel. Se a graça fosse um prêmio, ela seria um favor merecido. Mas a graça é o favor imerecido de Deus. Então, essa é a diferença entre a velha e a nova aliança. Na velha aliança, a lei é favor merecido. Quando você obedece perfeitamente aos mandamentos, então você é abençoado. Mas a graça é o favor imerecido. O Senhor Jesus obedeceu perfeitamente, então você é abençoado quando crê nele. Então você está debaixo de qual aliança? A antiga aliança do favor merecido ou a nova aliança do favor imerecido? Favor merecido ou imerecido? Se você acredita que a sua bênção depende de cumprir as condições da lei, então você ainda está debaixo da antiga aliança, da velha aliança. E as boas novas do Evangelho ainda não chegaram até você. Então, a velha aliança era baseada no favor merecido. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te abençoarão todas essas bênçãos. Essas bênçãos não eram recebidas pela graça, mas pelo merecimento. Se o homem cumprisse as condições e obedecesse perfeitamente, assim ele seria abençoado. Mas, diferente, a nova aliança está baseada na graça. A graça é o favor de Deus, que nos enviou Jesus Cristo, que cumpriu a lei por nós. Hoje basta que nós nos acheguemos diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo para recebermos a sua abundante graça. Então quer dizer que mesmo sem ter feito nada, sem merecer coisa alguma, eu posso pedir e receber? Esse é o Evangelho. Essa é a graça da graça. Enquanto você não entender isso, você não experimentará a abundante graça e a abundante bênção de Deus. O apóstolo Paulo foi o que foi, e ele diz lá em 2 Coríntios: sou o que sou por causa da graça. Então o diabo sempre vai acusá-lo, mostrando todos os seus defeitos e falhas. Ele vai dizer para você: você não tem coragem de orar, não faz isso. Você não é tão ousado assim, orar a Deus pedindo algo. Você não é digno. Se você ceder à acusação e começar a se esforçar para merecer a bênção de Deus, então você está anulando a graça de Deus. Então, na graça de Deus, Deus pegou você e colocou dentro de Cristo. De tal maneira que quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Então, Deus, você está unido a Cristo. Não há como separar você de Cristo. Então, Cristo já cumpriu toda a lei. E se você está em Cristo, você é declarado justo porque a justiça de Deus, Cristo, é transferida para você. Então, somente assim você pode reinar em vida. Somente assim podemos reinar em vida. Para reinar em vida, tem que nos receber da graça superabundante. O favor, a bênção imerecida da nova aliança. Em nome do Senhor Jesus. Então, essa graça não é uma doutrina que você aprende. Não é uma teologia que nos é ensinada.
Essa graça é uma pessoa. A graça é Cristo Jesus. João 1,17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada. Por quê? Era uma coisa, uma doutrina. Mas a graça veio porque, provando que ela é uma pessoa, a graça é o próprio Jesus Cristo. Somente quando entendemos que a graça é que recebemos fé para se apropriar das bênçãos de Deus. A graça é a base para recebermos todas as bênçãos. Então Jesus nunca pregou sobre cura, mas sempre perdoou os pecados dos homens. Por quê? Porque a cura é simplesmente o resultado de se livrar de toda condenação. A culpa faz que as pessoas pensem que merecem a doença. Uma vez que o seu pecado é perdoado, você não tem pecado. E uma vez que você não tenha pecado, você é aceito como justo diante de Deus. Você não é justo por causa da sua própria obediência, mas você é justo porque o sangue de Jesus lavou todos os seus pecados. Lavou os de hoje, os de ontem e até mesmo aqueles que você vai fazer amanhã. Lavou todos os seus pecados. E o terceiro e último requisito para reinarmos em vida é o dom da justiça. Então são 3 coisas necessárias para reinarmos em vida. Primeiro, precisamos receber de Deus. Ou seja, não conquistarmos pela força do nosso braço, mas recebemos as mãos do Senhor. Então o segundo princípio é que precisamos receber a graça abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se você recebeu a abundância da graça, significa que você era muito pecador, mas a graça foi ainda maior do que o seu pecado. A terceira condição para reinarmos em vida é recebermos o dom da justiça. E a justiça é um dom de Deus. Não fomos feitos tão justos quanto Jesus. Então nós fomos feitos à imagem de Jesus. Como Ele é, nós fomos feitos. Isso acontece porque a minha justiça não depende das minhas obras. A minha justiça é Cristo. Isso significa que nem o céu, nem no céu você será mais justo do que você já é hoje. Porque a justiça é Cristo. Então você já chegou no nível máximo de justificação, que é Cristo Jesus. Então 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então eu e você não fomos feitos justiça de Deus. A sua justiça não são as suas obras. A sua justiça é Cristo. A sua justiça é um dom, um presente que Deus te deu para todos aqueles que creem em Jesus. Então não há nada que você possa fazer para Deus amar mais você. Também não há nada que você possa que o faça amar menos do que Ele ama você hoje. Então o seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus comprou esse direito na cruz com o seu sangue. Ele derramou todo o seu sangue e comprou esse direito de nós sermos justificados. Mas muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação, acusação. Nunca poderemos reinar em vida debaixo de culpa. Nós temos fé quando estamos debaixo. Nós não temos fé quando estamos debaixo de condenação. Precisamos declarar que reinar em vida não depende do que fazemos, mas depende da justiça de Cristo. Eu tenho a justiça de Cristo. Você pode fechar seus olhos por um segundo e declarar, levantando suas mãos para o alto, para que o inimigo, para que o diabo ouça: eu tenho a justiça de Cristo, por isso eu posso reinar em vida. Amém? Então, por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus não pode mais estar sobre nós. Toda a ira de Deus, por causa do pecado, caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. Então, não estamos mais debaixo da velha aliança, segundo o qual Deus às vezes estava feliz com você e às vezes estava zangado. Hoje Ele tem total prazer em você por causa de Jesus. Pare de olhar para si mesmo procurando alguma justiça. Lance fora toda introspecção. Não precisamos ficar mais analisando, porque essa é a função do Espírito. Se houver algo errado em você, Ele vai trazer luz e vai corrigir você.
Então a vontade de Deus é que você possa reinar em vida. Se você tiver revelação da abundante graça, do dom da justiça, você será conduzido a uma vida de vitória e abundância. Há uma vida abundante disponível para cada um dos filhos de Deus. Você pode desfrutar dessa sensação maravilhosa de estar em paz com Deus. O sucesso é a parte da sua herança. O fracasso, a miséria, a derrota não são mais para você. Isso não faz parte da vontade de Deus para os seus filhos. Você pode reinar em vida e ter uma casa cheia de alegria e paz. Você pode dar comando ao diabo e ele terá de obedecê-lo. Você pode dar ordens para as circunstâncias e elas terão de mudar. Mas para ter essa ousadia, você precisa primeiro aprender a receber. Depois se encher da abundante graça. E por fim, crer que recebeu o dom da justiça. Você foi chamado para reinar em vida. Você foi destinado para expressar a glória de Deus. Você é um filho amado. Você foi destinado a não ter uma vida comum, mas ter uma vida extraordinária, uma vida de sobremodo excelente, uma vida que expressa a vida de Deus. Você é um representante de Deus aqui na terra. Quando as pessoas olharem para você, elas verão Jesus. Quando elas verem os seus olhos, elas verão os olhos de Jesus brilhando. Que você seja uma bênção onde você estiver. Se há alguma circunstância que você sabe que não é a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, comece a reinar sobre essa circunstância. Sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a enfermidade, comece a reinar. Porque nós somos chamados para reinar em vida. Se você recebeu a abundante graça, o dom da justiça, por meio de Jesus Cristo, nós reinaremos em vida. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa acrescentar no seu coração a vontade dEle. Que a luz do Senhor venha resplandecer sobre sua casa, guardando, livrando de todo o mal, de todo dardo inflamado do inimigo, de toda a seta do maligno. Que sua casa esteja debaixo da sombra do Onipotente. Que a sua vida seja guardada pelo Cordeiro de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.